entre os que protestam há quem creia que a real intenção do grupo seja criar uma economia e um governo únicos e globais, forma também conhecida como a Nova Ordem Mundial. Uma ordem diretamente ligada a algo mais secreto ainda: a maçonaria. O sistema maçônico é só uma porção do sistema global, e seus tentáculos alcançam toda e qualquer cidade desse planeta. Há séculos se acredita que os maçons sejam os grandes arquitetos por trás das maiores conspirações internacionais do mundo. Seus membros incluem gigantes da indústria, visionários, líderes mundiais e presidentes dos Estados Unidos. A maçonaria no século XX é uma espécie de quem é quem da indústria, da política, do governo. Em qualquer ramo do governo há maçons proeminentes. A maçonaria é quase uma galeria do desenvolvimento americano no século XX. Hoje estima-se que haja 6 milhões de maçons no mundo. E há quem sugira que onde os maçons são mais firmemente arraigados seja nos Estados Unidos da América. De 44 presidentes eram maçons, incluindo 7 só no século XX. Gente como William McKinley, Warren Harding, Howard Taft, Theodore Roosevelt, Harry Truman e, mais recentemente, Gerald Ford. Mas quem são os maçons? E de onde vieram? As origens da maçonaria, em muitos aspectos, estão envolvidas em mistério. Deve ser a única organização atual para quem isso é mesmo verdade. A maçonaria é a maior, mais antiga e conhecida fraternidade do mundo. Mitologicamente, começou durante a construção do templo do rei Salomão. Before us, the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Que aquele que iluminou isto me ilumine. Que não são apenas o obelisco e o prédio do Capitólio que apontam para o espaço, mas sim toda a estrutura da cidade de Washington, que traz de volta estruturas arquitetônicas do Antigo Egito, da Grécia e de Roma. Trata-se de uma revelação que denota a importância das pedras de esquina da democracia americana. A capital foi concebida como um local sagrado. A cidade tem o formato de um diamante de 4 lados, onde cada lado tem 16 quilômetros de extensão. Os fundadores da nação acreditavam que dentro deste diamante poderiam derramar todo o seu conhecimento através de seus prédios. Não foi uma coincidência. Existe um modo científico e racional no desenvolvimento da cidade de Washington, com formas geométricas, círculos, retângulos e triângulos. Tudo isso para enfatizar que essa nova forma de governo não iria se basear na religião, mas que ia se apoiar na razão e em descobertas científicas. É uma aventura com muitos heróis. Para fazer esta jornada, precisaremos de imaginação. Mas só a imaginação não é suficiente, pois a realidade da natureza é muito mais maravilhosa do que tudo que podemos imaginar. Esta aventura é possível graças a gerações de questionadores que aderiram a um conjunto simples de regras. Testar ideias, experimentando e observando. Desenvolver as ideias que passam no teste. Rejeitar aquelas que não passam. Seguir evidências onde quer que nos levem e questionar tudo. Aceite esses termos. Para você isso é muito claro. Você estudou isso desde pequenininho. Né? Nós somos uma sociedade cientificista, racionalista, né? Diferente daqui. Lembre-se, aqui eles são teocêntricos. Então, até então, a explicação do nascer ou não, vir mais comida ou menos comida, era uma vontade de Deus.
Mas gradativamente algumas coisas vão sendo observadas. Né? O empirismo vai fazendo com que eles percebam, poxa, gente, é incrível, por que eu estou dando um destaque para essa técnica, né, que foi uma das novas técnicas aí que levam a esse crescimento da produção agrícola? Porque só a utilização dessa técnica, os historiadores chegam a dizer que houve um aumento de cerca de 50% da produção agrícola. E isso para uma sociedade paupérrima, para uma sociedade que passa fome, uma sociedade que tem óbitos pela fome, isso sem dúvida nenhuma é um grande passo. Quer dizer, enquanto o americano e o europeu é o espírito, é a racionalidade, né? Nós somos o corpo, o sexo, a emoção, o sentimento. Ou seja, nós somos membros. Né? Na hierarquia ocidental, construída pela Igreja Católica, né? Quer dizer, o espírito deve controlar o corpo. O corpo inferior é animal. Então nós somos animalizados como nação, assim como as classes inferiores são animalizadas. As classes superiores são as classes do espírito, as classes inferiores são do trabalho manual. A mulher é vista como afeto, como sexo, como corpo, o homem como razão. Terra do pensamento, ninho da razão. A Grécia foi a civilização que elevou o cérebro à categoria de altar do humano, dando a ele toda a importância outrora dada ao coração. Permanece como testamento dessa que um dia foi a civilização mais desenvolvida do mundo. Era também a adoração da razão. Daquele tempo sobraram essas ruínas, que através dos séculos receberam tantos outros cultos, pagãos. Algo acontece em nós humanos que nos separa dos outros seres. Esse algo é uma junção de muitas habilidades, como, por exemplo, a capacidade de processar informação, o refinamento na expressão, a consciência de si, a inteligência para decidir. Hoje sabemos que o centro de controle dos seres humanos é o cérebro. É ele o responsável por decifrar o que adquirimos através dos sentidos. O segredo nunca vai ser revelado ao público. Não acreditei em quantas pessoas sabiam dele. Eram as melhores personalidades da história. Por que ninguém sabe disso? Eu só queria dividir o segredo com o mundo. Comecei a procurar as pessoas vivas que conheciam o segredo. Uma a uma começaram a emergir. O que você realmente quer? Tenho visto muitos milagres acontecerem na vida das pessoas. Milagres financeiros, milagres da cura física, cura mental, cura nos relacionamentos. Tudo isso aconteceu apenas por se saber como aplicar o segredo. Este é o grande segredo da vida. O segredo. O segredo. O segredo. O segredo é a resposta para tudo que foi, tudo o que há e tudo o que haverá. Você deve estar aí sentado pensando, que segredo é esse? Vou contar como consegui compreendê-lo. Todos trabalhamos com um poder infinito. Todos nos guiamos exatamente pelas mesmas leis. As leis naturais do universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais, mandar pessoas à Lua e marcar o pouso com uma precisão de uma fração de segundo. Não me importa se está na Índia, se está na Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo ou Londres, ou Toronto, ou Montreal, ou Nova York. Estamos todos trabalhando com um só poder. Só que, bom aluno, as inovações do 18, elas virão graças aos investimentos em mentes brilhantes. O governo inglês, o parlamentarismo britânico investe em suas universidades para que encontremos mentes brilhantes, percebeuzinho, para que promovamos os mecanismos de industrialização.
ciência. Entre 1751 e 1772, os escritores franceses Diderot e D'Alembert tentam reunir todo o conhecimento da época deles em uma enciclopédia de 35 volumes, a Encyclopédie. Porém, esses livros eram caros e reservados para a elite intelectual, que se reunia em salões literários por toda a Europa para discutir todas aquelas ideias desafiadoras. Hoje, as enciclopédias digitais fazem parte do nosso dia a dia e são acessíveis a todos, não apenas à elite. Plataformas como a Wikipédia convidam seus usuários a trocarem conhecimento sobre o mundo inteiro. Os mais de 35 milhões de arquivos digitais jamais caberiam nos 35 volumes da enciclopédia criada no século XVIII. Podemos dizer que esse é o iluminismo do século XXI. Quem tem coragem de ouvir, amanhecer o pensamento que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. O acúmulo total de todo o conhecimento, abrangendo todas as 28 galáxias conhecidas, está colocado nos cristais que enviei com você. Estude-os bem, meu filho, e aprenda com eles, pois nós investigamos os julgamentos lógicos. Que podiam conhecer a verdade do universo ao se iluminarem. Então, os Illuminati de Anjos e Demônios de Dan Brown, na verdade seriam aqueles que são iluminados com o conhecimento, que conhecem os segredos do universo. Segundo o best-seller de Dan Brown, o modo com que a igreja tratou e oprimiu Galileu foi a principal motivação que levou muitos cientistas, intelectuais e filósofos a formarem o Illuminati. O livro até sugere que o próprio Galileu foi um dos fundadores. Havia pessoas com ideias progressistas, heterodoxas, e quem tinha ideias progressistas podia sustentá-las, podia falar com pessoas igualmente abertas. E foi o que o Galileu fez. Ele pertencia a um grupo muito conhecido de cientistas, a Academia Delincial. Também pertenceria a um grupo clandestino sem uma identidade. Desde o início da Idade Média, cultos e sociedades secretas teriam sido fundados com o fim de promover a ciência e a razão. Os que ainda ousavam desafiar a igreja eram obrigados a se reunir em segredo, em locais mais seguros, onde podiam discutir ideias radicais e às vezes revolucionárias. Dentre essas sociedades, uma das mais poderosas era a Ordem Rosa Cruz. Eles queriam reformas na sociedade. Queriam avanços no aprendizado, particularmente nas áreas do saber que a igreja reprovava, com experimentos científicos e debates abertos. Eles eram a favor da democracia. E estamos falando de grandes nomes. Estamos falando de Sir Isaac Newton, de Leonardo da Vinci, de Copérnico. Todos tiveram ligação com uma forma ou outra de rosacrucianismo. A burguesia ascendeu ao poder, né, e começou uma série de medidas que transformariam a Inglaterra e a transformaria na maior potência econômica do planeta, graças à sua Revolução Industrial. Pois é, no século XVIII, e aí os iluministas, né, aqueles filósofos, aqueles homens que observavam o mundo claramente, né, influenciados pelos acontecimentos na Inglaterra, né, o mundo estava influenciado por aquilo, percebia aquilo de alguma forma, embora tenha sido algo muito restrito à Inglaterra, né, que lembre-se que a Inglaterra está afastada da Europa, ela não faz parte dessa Europa continental, mas é lógico, está todo mundo vendo aquilo ali, e aquele princípio liberal vai influenciar esses homens. Então, realmente, digamos que as ideias iluministas vão servir, sim, de base ideológica para as grandes revoluções, para os grandes movimentos que vão ocorrer no final do século XVIII e no início do século XIX e ao longo do século XIX. A verdade é essa. A Revolução Francesa e o período napoleônico foram um período de propagação das ideias liberais. Foi um período onde, não adiantava lá, jogaram lá, né? Por mais que o Congresso de Viena, depois da derrota de Napoleão, tenha tentado ali manter o antigo regime, restabelecer e manter esse antigo regime na marra, não vai adiantar, não vai funcionar. Esse liberalismo, né, vai, obviamente, florescer e vai movimentar uma série
né, de acontecimentos nesse mundo ao longo dos anos, dos séculos seguintes. Conhecimento é poder. A moeda do reino nesta cidade não é dinheiro, nem mesmo é poder por si só. É informação. Quem tem informação está no poder, e aqueles que não têm, não estão. Just a few minutes ago, I took this picture about 10 blocks from here. This is the Grand Cafe here in Oxford. I took this picture because this turns out to be the first coffee house to open in England in 1650. That's its great claim to fame. And I wanted to show it to you not because I want to give you the kind of, Starbucks tour of historic England, but rather because the English coffee house was crucial to the development and spread of one of the great intellectual flowerings of the last 500 years, what we now call the Enlightenment. And the coffee house played such a big role in the birth of the Enlightenment, in part because of what people were drinking there, right? Because before the spread of coffee and tea through British culture, what people drank, both elite and stimulant in your life, you would have better ideas. You would be sharper and more alert, and so it's not an accident that a great flowering of innovation happened as England switched to tea and coffee. Como a conhecemos, está ficando maior. De repente, os cafés tornam-se locais bons para as discussões políticas. Ao contrário do álcool, que tende a entorpecer os sentidos e ajudar a relaxar, nos cafés, as mentes das pessoas ficam afiadas, muito claras e funcionam muito rapidamente, debatendo os problemas políticos bem reais daquela época. Por que essa troca é tão diferente? Impulsionados pela cafeína em vez de desanimados pelo álcool, temos a energia para grandes pensamentos. As pessoas nos cafés foram estimuladas por esse produto e começaram a pensar sobre questões de justiça social. A grande história nos mostra que das ideias deles iniciaram as revoluções. Em Paris, no Café Procópio, a cafeteria onde os revolucionários franceses fizeram seus planos. E no Green Dragon, que um senador americano viria a chamar de o quartel-general da Revolução Americana. Você veja que esses nascidos na América, esses brancos, dentre eles teremos a formação de elites crioulas. Camadas médio-altas intelectuais, teremos médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, professores de história, a partir desta colonização. E isso vai gerar um intenso questionamento em relação a serem dominados. No século XVIII, com a difusão dos ideais iluministas, liberdade, há um intenso questionamento em relação a serem dominados. No século XVIII, com a difusão dos ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade e revoluções, o iluminismo, que você sabe que o berço é a França, propagando-se pelo mundo através da enciclopédia e motivando independências, motivando revoluções, o questionamento ao antigo regime, críticas ao antigo sistema colonial, repulsa ao pacto colonial. Então, os ideais iluministas vão estar sendo infiltrados entre as mentes brilhantes da colonização espanhola na América. Muitos dos filhos dos chapetones, muitos dos crioulos, eles vão trocar informações e vão viajar, muitos vão à Europa, vão ter formação completa ou parte de sua formação na Europa, eles voltam e trazem consigo ideais revolucionários. Os ideais iluministas fazem parte do conjunto de ações e elementos que vão auxiliar nas independências latino-americanas. Opa, por falar em pôr em prática o iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade e emancipações, os Estados Unidos, a primeira nação independente na América. Ok, em 1776, os Estados Unidos
a primeira nação independente na América, tornando-se inspiração, porque deu certo lá em cima, pode dar certo cá embaixo. Eles perceberam, por meio do esforço de pesquisas e vidas feitas nas fábricas por economistas e outros pensadores sociais, que as previsões mais pessimistas em relação à economia de mercado não se confirmavam na prática. Os maiores críticos do capitalismo diziam que esse sistema de organização da economia estaria com seus dias contados, porque as condições de miséria do capitalismo diziam que esse sistema de organização da economia estaria com seus dias contados, porque as condições de miséria só faziam aumentar entre a classe trabalhadora. No entanto, esses pesquisadores perceberam matematicamente que, se por um lado a pobreza aumentava, isso acontecia porque camponeses famintos, esperançosos e totalmente desinstruídos vinham sem cessar a Londres, tornando a situação caótica. Sendo muito grande o fluxo de camponeses da cidade, não havia emprego para todos. Mas o mais importante vem agora. Entre os trabalhadores mais instruídos, os salários eram melhores e esses trabalhadores eram os responsáveis diretos pelos aumentos incessantes de produtividade que tornaram a Inglaterra um país exportador e cada vez mais rico. Não havia mais segredo. É a educação, a informação e o conhecimento. E este lendário grupo de guerreiros se reerguer e exercer sua influência? O nosso próximo grupo também surgiu na Europa e se tornou uma das sociedades secretas mais famosas e influentes do mundo. Número 2. A maçonaria. Os sementes da revolta foram plantadas para deflagrar um assustador colapso econômico e social. A nota de $1 contém imagens ocultistas associadas aos Illuminati. Hoje, o olho que tudo vê é encarado como um símbolo do domínio da maioria pela vontade de poucos. Estados Unidos serão a próxima vítima dos Illuminati? Só o tempo dirá. A maçonaria. Os 12 majestosos. Os Illuminati. Sociedades secretas podem estar controlando todos os aspectos da vida no planeta, o que levanta a questão. Magnatas e uma famosa fraternidade, todos dispostos a dominar o mundo, na nossa contagem regressiva das organizações mais perigosas que já conhecemos. Esta é uma contagem regressiva das 10 principais sociedades secretas do mundo. Outra sociedade secreta totalmente masculina que inclui um homem que definiu o século XXI. Em quinto lugar, Caveira e Ossos. Caveira e Ossos, a famosa fraternidade da Universidade de Yale. Fundada em 1832, sua lista de membros do presente e do passado é um verdadeiro quem é quem dos ricos e poderosos dos Estados Unidos. De banqueiros e milionários a congressistas, senadores e presidentes, como George Bush e seu filho George W. Bush. A fraternidade se reúne na tumba, uma estrutura em forma de cripta que teria um enorme pentagrama gravado em uma de suas paredes de pedra. De acordo com o New York Times, dentro da tumba, os membros da Caveira e Ossos podem ter exposto o crânio real do famoso. Este ambiente estranho ajudou a moldar a mente de alguns dos homens mais influentes da história americana. Não haja limites para os magnatas sedentos pelo poder de hoje. Por definição, uma pessoa que alcança um alto cargo é um ser humano extremamente determinado. Ela quer o poder. Não só porque acredita merecê-lo, mas por acreditar que tem grandes dons para dividir e que a sobrevivência ou o bem-estar da população depende da liderança dela. É claro que existem líderes famosos como Hitler, Mussolini e Stalin que emergiram do povo e não da aristocracia. Hoje, o mundo é diferente. Com smartphones e a internet, praticamente qualquer um pode sair da obscuridade usando apenas a tecnologia. O poder está na palma da sua mão. Executivos-chefes, membros de conselhos e presidentes de empresas são os reis e rainhas da era moderna. Com recursos ilimitados, os ricos e poderosos podem explorar qualquer meio necessário para tornar seus nomes e até suas vidas eternos. Nós clonamos ovelhas, nós clonamos órgãos humanos, desenvolvemos fórmulas contra o envelhecimento. No momento, a única coisa entre a raça humana e a imortalidade é o custo da ciência. Você pode ser imortal
se for rico o bastante para pagar. As ferramentas do poder estão apontando para um futuro de 40 anos após clonarmos um gene animal. A clonagem humana é uma prática comum. A informação está em toda parte. Uma sociedade secreta que acreditava possuir o conhecimento conectado às origens primárias. Os seus membros desempenharam papéis chaves no estabelecimento dos Estados Unidos da América. E hoje, alguns acreditam que essa organização pode estar prestes a implementar novos planos históricos. Nós queremos tornar o mundo melhor. E o que... Essas pessoas estavam entre as mais educadas da época. Elas tinham de entender de geometria, matemática, entender como cortar determinadas pedras e as tensões das pedras. Eles estavam nessas lojas maçônicas para passar seus segredos aos maçons e proteger sua vasta riqueza. Quando você ingressa na maçonaria, há muito estudo, compreensão e pesquisa. Nós sabemos que na história humana, sempre que o conhecimento é suprimido por certos poderes, sempre que existe uma forma de governo que é tirânica, que suprime o conhecimento, sociedades secretas surgem imediatamente para disseminá-lo para a próxima geração. Durante a Guerra Revolucionária, o Exército Continental, liderado pelo general George Washington, garantiria a independência dos Estados Unidos da América. Era uma nova nação, uma nova experiência em governo democrático independente e uma nova ordem mundial. Quando você se reporta à fundação dos Estados Unidos, todos os fundadores eram o que consideramos racionais. Eles estavam pressionando por uma forma republicana de governo, lutando contra a monarquia, contra estes dogmas. Essa foi uma ideia muito revolucionária na época. O lema dos Estados Unidos, E pluribus unum, dentre muitos o que significa? Significa diversidade dentro da unidade. A maçonaria reúne pessoas de origens diferentes, libertando da ignorância, libertando das superstições, libertando da intolerância, libertando do extremismo. Essas ideias eram perigosas naquela época porque as monarquias absolutistas e a igreja queriam controlar as pessoas. Mas com a glória dos bravos homens e mulheres que incansavelmente trabalharam e lutaram para estabelecer os Estados Unidos da América, existia uma conexão curiosa com uma sociedade secreta que tinha migrado